Agora o povo vai entrar na terra prometida. Mas como entrar lá? Eis o Jordão na sua maior enchente, que se apresenta como uma barreira intransponível diante do povo de Deus, guardando os domínios daqueles que se opõem às suas esperanças. Ora, o Jordão representa a morte, mas a morte considerada mais como termo da vida humana e sinal do poder do inimigo, do que como fruto e testemunho do juízo de Deus. O trajeto do Mar Vermelho também significa a morte, mas o povo estava lá, como participando na morte e na ressurreição de Jesus, embora em figura, que cumpria o seu resgate e os libertava para sempre do Egito, lugar da sua escravatura, ou seja, do seu lugar na carne e, por conseguinte, de todo o poder de Satanás, tal como o sangue sobre as vergas das portas os tinha livrado do juízo de Deus. Agora, o povo entrava na sua peregrinação pelo deserto. É importante considerar, em primeiro lugar, apenas Jesus, quer na vida, quer na morte. É ali que nós vemos, em toda a sua perfeição, a posição cristã. É igualmente importante saber que Deus nos vê como tendo estado nele, na morte, e que a sua posição exprime a nossa, que Deus nos vê como estando nele, em Cristo, na sua vida, e que tal é o nosso lugar atual perante Deus. Mas somos também chamados a tomar de fato e pela fé esta posição em espírito. O Mar Vermelho vem em primeiro lugar, é a morte, mas a morte de Cristo. O Jordão é a nossa entrada na morte com Cristo. O Mar Vermelho era a libertação do Egito, o Jordão é a entrada em Canaã. Ou, antes, um estado subjetivo que a ela se refere espiritualmente. Não é a posse do país, tal como somente Cristo ressuscitado nola adquire, mas sim a posse realizada pela fé naqueles que estão agora ressuscitados com Cristo. Estar assentados nos lugares celestiais é uma coisa inteiramente distinta, estabelecida sobre uma base distinta, como sendo absolutamente a obra de Deus. O Mar Vermelho representava a condenação do pecado na carne em Cristo, feito pecado e morto para o pecado. E para nós, a libertação, quando é conhecida pela fé, de fato, essa libertação é representada pelo Jordão, simplesmente vai mais longe. Leva-nos como ressuscitados com Ele, com Cristo, no estado que convém àqueles que têm parte na herança dos santos na luz. Ao atravessar o Jordão, o povo seguia a arca, mas esta ficava no meio do rio, manifestando ali o seu poder contra a morte, até que todo o povo tivesse passado. A redenção, a salvação perfeita que foi adquirida pelo preciosíssimo sangue de Cristo, introduz o cristão nessa peregrinação. Com Deus, ele apenas atravessa o mundo como sendo uma terra deserta, sequiosa e sem água. No entanto, esta peregrinação, sendo a vida de um remido, não é senão a vida neste mundo. A isto responde a epístola aos Romanos, a este ensinamento que acabamos de dar. Mas, como vimos, há a vida celestial, ou existe a vida celestial, os combates que se travam nos lugares celestiais, ao mesmo tempo que fazemos a travessia do deserto. Quando digo ao mesmo tempo, não quero dizer no mesmo momento, mas sim no mesmo período da nossa vida natural neste mundo. Uma coisa são os momentos em que atravessamos este mundo, fiel ou infielmente, nas circunstâncias de cada dia, sob a influência da esperança de uma pátria melhor, e outra coisa é travar combates espirituais pela posse das promessas e dos privilégios celestiais. Isso supõe que somos realmente nascidos de novo. Leia Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30.
A viagem do deserto após o Sinai supõe o fato desta posição cristã, mas a sua realidade individual é ali posta à prova. É ao que se referem todos os ses, entre aspas, ses no Novo Testamento. Consideram o cristão como estando em caminho para atingir a pátria celestial, mas com a promessa absolutamente certa, se tiver fé, de ser guardado até o fim. Os ses, entre aspas, guardam-nos da dependência, mas da dependência da infalível fidelidade de Deus quando se trata de alcançar a vitória sobre o poder de Satanás. Não há se, entre aspas, se, para a redenção, nem para a posição atual daqueles que foram selados. Nós somos já homens mortos e ressuscitados, como não sendo absolutamente deste mundo. Estes dois fatos realizam-se na vida cristã. E é como mortos e ressuscitados em Cristo que estamos no combate espiritual. Para fazermos a guerra em Canaã, é preciso termos passado o Jordão. A isto responde a epístola aos Efésios. Simplesmente, esta epístola não tem nada a ver com a nossa morte ao pecado. Quanto a esta questão, não se encontra ali senão o ato de Deus que nos tomou quando estávamos mortos nos nossos pecados para nos colocar em Cristo, nos lugares celestiais. A epístola aos Colossenses aborda parcialmente esses dois pontos e apresenta-nos uma vida de ressurreição neste mundo, mas não nos coloca nos lugares celestiais. Somente se encontra ali as afeições. Por vida espiritual, entendo viver em espírito nos lugares celestiais. Cristo, quando andava neste mundo, ali se encontrava devidamente, e nós ali estamos, como unidos a Ele pelo Espírito Santo. O Jordão é, pois, a morte e a ressurreição com Cristo, consideradas no seu poder espiritual, não na sua eficácia para a justificação do pecado, mas sim na mudança de posição e de estado, operado naqueles que têm parte na morte e na ressurreição, para realizarem a vida em relação com os lugares celestiais onde Cristo entrou. Isto não é simplesmente possuir uma vida comunicada pelo Filho de Deus, mas sim passar como ser moral de uma condição para outra, do Egito a Canaã, sendo o deserto omitido e considerado como um outro assunto. Sobre este aspecto, o Mar Vermelho e o Jordão estão em ligação imediata. A comparação de Filipenses capítulo 3 com Colossenses capítulos 2 e 3 mostra a ligação da morte e da ressurreição com o verdadeiro caráter da circuncisão de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, o regresso de Cristo é introduzido como devendo dar a última demão à obra, pela ressurreição do corpo. Não somos considerados como estando agora ressuscitados com Ele, com Cristo, mas nesta epístola estamos praticamente comprometidos na corrida para o alvo, tendo em vista Cristo e a ressurreição. Não se encontra aqui o que a fé nos revela acerca da nossa posição, mas sim a carreira presente em direção a esse alvo. Portanto, neste sentido, este estado é objetivo. Não é questão de estarmos mesmo em Cristo, mas sim de o ganharmos e de alcançarmos a ressurreição de entre os mortos. Paulo tinha perdido todas as coisas por causa da excelência desse conhecimento e desejava conhecer o poder da ressurreição de Cristo. A própria justificação é considerada nesta epístola, Colossenses, como estando no final da corrida. Numa ou noutra passagem há uma aplicação
do momento atual da vida celestial. Mas existe separação completa, mesmo neste mundo, entre a peregrinação e a vida celestial, embora esta influa poderosamente sobre o caráter da nossa vida de peregrino ou peregrinação. E isto introduz um tema muito importante, mas que eu não posso tratar a fundo aqui: a relação entre a vida, enquanto manifestada neste mundo, e os objetos que a ela prossegue. É dito: os que são segundo o Espírito têm os seus pensamentos nas coisas do Espírito. A nova vida decorre do que é divino e celestial, ou seja, de Cristo. E este é o tema especial do ensino de João. Daí advém que ela pertence ao estado de ressurreição em glória, onde tem o seu lugar e o seu pleno desenvolvimento. A nossa cidadania é celestial, e o que faz de nós peregrinos, a vida celestial pertence ao céu. O segundo homem é dito: o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. O pleno desenvolvimento desta vida não comporta a peregrinação. Estamos em nossa casa, na casa do Pai, tal como Cristo, ao passo que, neste mundo, esta vida se desenvolve na nossa peregrinação e tem o caráter da origem celestial. O seu desenvolvimento é crescente, como crescente é o seu conhecimento do que é celestial. Veja 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e versículos 17 e 18, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. E também existem muitas outras passagens. Estando o nosso objeto no céu, isto faz de nós necessariamente estrangeiros e peregrinos neste mundo, declarando, na medida da nossa fidelidade, que buscamos uma pátria. Note Hebreus capítulo 11, versículo 14. A pátria a qual a nossa vida pertence. Em virtude disto, esta vida forma-se para representar Cristo neste mundo. Adapta-se à cena que atravessamos e tem deveres, uma obediência, um serviço. O ponto de partida desta vida encontra-se em que, sob um aspecto, estamos mortos e ressuscitados com Cristo, e sobre outro, estamos assentados nele, nos lugares celestiais, nos lugares celestiais. O segundo aspecto não constitui o nosso tema aqui. Esse toca a doutrina dos Efésios, o que encontramos na Epístola aos Efésios, enquanto que o primeiro é antes a doutrina dos Colossenses, o que foi escrito na Epístola aos Colossenses. Cristo, como homem neste mundo, embora ele próprio fosse essa vida e a sua manifestação neste mundo durante a peregrinação, tinha alguns objetos. Em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. É isto que é dito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isto é de um interesse muito profundo. A sua vida, a própria de Deus, é mais a doutrina de João. Ele era o que devia ser expresso na sua adaptação à terra, que ele, Jesus, atravessava. Mas, sendo um verdadeiro homem, andava tendo objetos diante de si que atuavam sobre a sua conduta. O fato de ele ser esta vida e o fato de ele ser esta vida e de, para a viver, não ter de morrer para si próprio, como nós temos de morrer para a nossa ruim natureza, torna
o seu caso mais difícil de compreender. Mas a obediência, e ele a aprendeu falando de Jesus, o sofrimento, a paciência, tudo o que sofreu se referia à sua posição neste mundo. A compaixão, a graça para com os seus discípulos e todos os traços da sua vida, embora fosse divina e ele pudesse dizer, o Filho do Homem que está no céu, tudo isso era o desenvolvimento da vida celestial e divina neste mundo. A sua autoridade era absoluta e perfeita no caso do Senhor Jesus. Mas a sua vida em relação com os homens, embora a expressão sempre perfeita do efeito da sua vida de comunhão celestial e de natureza divina, era, evidentemente, distinta. A alegria da vida celestial punha absolutamente de lado todos os movimentos, ou melhor, todos os motivos para atuar da vida terrestre e, levando os sofrimentos da sua vida terrestre, falando de Jesus, em relação com o homem, produzia a vida de paciência perfeita diante de Deus. Nele, tudo era sem pecado, mas a sua alegria estava noutro lugar, exceto atuando em graça no meio da aflição e do pecado, era uma alegria divina. No cristão também nada é comum entre as suas duas vidas. De modo nenhum a natureza entra na vida do céu. Na vida deste mundo, há coisas que dizem respeito à natureza e ao mundo, não no mau sentido da palavra mundo, mas sim no que respeita à criação. Nada disso entra na vida de Canaã. Só Cristo pode atravessar a morte, aniquilando o seu poder. Entrou lá para derramar o sangue da aliança eterna, mas saiu dela, na realidade, do poder da vida que estava nele, porque a vida estava nele. João capítulo 1, versículo 4. Mas isto teve lugar por um poder próprio. Deus ressuscitou Cristo de entre os mortos em testemunho da plena aceitação da sua obra. Cristo, sendo Deus, podia dizer: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. João, capítulo 2, versículo 19. Ele disse também, é dito também, e não era possível que fosse retido pela morte. O apóstolo Pedro falou em Atos capítulo 2, versículo 24, mas não foi por nenhum poder de vida espiritual que ele, Jesus como homem, se ressuscitou a si mesmo, embora saibamos que ele deu a sua própria vida, pois tinha poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E isto pelo mandamento que de seu Pai tinha recebido. João capítulo 10, versículo 18. De modo que nisto não podemos separar a divindade da humanidade. Falo do ato e não da pessoa. Ele tinha o poder de retomar a sua vida, mas sempre em obediência. É assim que nós sentimos a cada passo que ninguém conhecia o Filho senão o Pai. Ele trilhou este caminho, fez da morte um poder que destrói esta carne, que nos entrava, e uma libertação daquilo que é em nós dá oportunidades ao inimigo, com o qual temos de combater, sendo, desde então, introduzidos em Canaã. É por isso que o apóstolo diz: todas as coisas são vossas, seja a vida, seja a morte. Veja Romanos capítulo 8, versículos 32 a 39. Ora, todo verdadeiro cristão está morto e ressuscitado em Jesus. O saber e o realizar é outra coisa. Mas a palavra de Deus apresenta-nos os privilégios do cristão segundo a sua verdadeira força em Cristo. A arca do Eterno passava à frente do povo, que devia conservar a distância de 2.000 côvados entre ela e ele, a fim de que ele pudesse conhecer o caminho por onde devia andar. Isto porque
ele ainda não tinha passado por aquele caminho. Com efeito, quem atravessou a morte para ressuscitar além do seu poder, antes de Cristo, verdadeira arca da aliança, ter aberto este caminho? Quem fez isto? Nem o homem inocente, nem o homem pecador tinha ali qualquer poder. Aquele caminho era-lhe, de igual modo, e inteiramente desconhecido, assim como a vida celestial que se lhe segue, esta, na sua própria esfera e nos exercícios de que se fala aqui, está totalmente além do Jordão. As cenas dos combates espirituais não pertencem ao homem na sua vida deste mundo, embora, como vimos já, a realização das coisas celestiais em que somos introduzidos atue sobre o caráter da nossa marcha, e as aflições e as provas que encontramos tendam, pela graça de Deus, a classificar-nos a visão da glória que esperamos. Veja Romanos capítulo 5, versículos 2 e 5, com o versículo 5, volta à esperança do versículo 2. Vou repetir isto. Veja Romanos capítulo 5, versículos 2 e 5. E como o versículo 5, aqui de Romanos, capítulo 5, volta à esperança do versículo 2 deste mesmo capítulo. Toda a experiência do deserto, por muito fiel que seja, não entra diretamente ali por nada, embora as uvas de Canaã pudessem encorajar a marcha, mas Cristo destruiu para os seus todo o poder de morte enquanto poder do inimigo e símbolo do seu império. Agora esse poder não é senão uma testemunha do poder de Jesus. É bem a morte, mas, como dissemos, é a morte daquilo que nos entrava. Acrescentarei aqui algumas curtas observações. É o título de Senhor de toda a terra que Josué repete como sendo aquele que Deus toma aqui. Note o versículo 11. Porque é em testemunho desta poderosa verdade que Deus tinha implantado Israel em Canaã. De igual modo, estabeleceria em poder, conforme os seus desígnios, o que tinha sido colocado nas mãos de Israel para que o guardasse segundo a sua responsabilidade. Este princípio é a chave de toda a história da Bíblia. Quanto ao homem, a Israel, a lei e a tudo aquilo de que ela se ocupa. De início, todas as coisas são confiadas ao homem, mas este falhou sempre. E então Deus realiza-as em bênção e em poder, mas com uma glória infinitamente superior, segundo os seus desígnios. No segundo Adão, ainda antes da criação do mundo. Assim, este capítulo dá-nos indícios muito claros daquilo cujo cumprimento Deus assegura nos últimos dias, quando ele se mostra, com efeito, Senhor de toda a terra, no Israel reconduzido em graça pela sua poderosa eficácia. E é preciso estar atento a esse testemunho prestado ao próprio Deus, estabelecendo Israel na sua terra. O tempo da ceifa virá e a força do inimigo transbordará. Mas, como cristãos, nós estamos já além desse transbordamento. A força do inimigo ultrapassou todo o seu limite na morte de Jesus. Por isso já não se diz agora Senhor de toda a terra, mas sim Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Notemos ainda como Deus encoraja o seu povo. É preciso combater, é preciso que a planta dos pés seja posta em cada lugar da terra prometida para a possuir, e é preciso que nos combates se sinta não só a força do inimigo, mas também a inteira dependência de Deus. Mas quando se combate francamente por Ele, Deus quer também que saibamos que a vitória nos está assegurada. Os espias dizem a Josué:
Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Note o capítulo 2, versículo 24. Eis o que sabemos e o que sentimos pelo testemunho do Espírito Santo, tão diferente do testemunho da carne que nos fora trazido pelos 10 homens que tinham voltado com Caleb e com Josué naquela primeira visita a esta mesma terra. Veja Números, capítulo 13, versículos 25 a 33.